Levantei rápido. Esse silêncio virar para frente, prestar atenção aqui. Sentar cada um nos seus lugares. Nos lugares aí, né? Virados para frente, prestando atenção. Então, trabalho valendo 6 pontos para entregar semana que vem, segunda-feira que vem, dia 22/4. E vamos terminar as questões que eu havia passado na última aula, porque é a matéria da prova, está em Hegel e Marx. Onde a gente parou nas questões que a gente terminar aí? Corrigir rapidinho, porque eu tenho que olhar os cadernos ainda, né? Ah, você pode olhar. Graças, tô levando. Qual? Ah, 12. 2. 2? Qual que é a pergunta? Falei nessa? Qual a pergunta que eu parei hoje? A Marcia está na frente. Agora é a 9 ou a 2? A 9? Então vamos lá. Qual que é a pergunta? Quem foi Karl Marx? Filósofo alemão. Viveu no século XIX. E o importante representante do materialismo. Corrente filosófica que se opõe ao idealismo de Hegel. Para Marx, não são as ideias que transformam a realidade, mas a realidade que transforma as nossas ideias. São as condições materiais que determinam a nossa forma de pensar. Próxima questão. Materialismo histórico e dialético. Segundo o materialismo histórico de Marx, são as condições materiais e históricas que determinam a nossa forma de pensar. 6. Diferencie apolíneo de dionisíaco em Nietzsche. As condições materiais históricas, dependendo do contexto histórico em que você vive, as condições materiais em que você vive, isso vai determinar a sua maneira de pensar. Se você vivesse na Idade Média, no sistema econômico feudal, você ia pensar como se fosse um camponês, como um camponês, se fosse um burguês, como um burguês, se fosse um artesão, você ia pensar como um artesão. Então, essas condições históricas e materiais é que determinam a nossa forma de ser e de pensar. Então, o materialismo histórico diz que as condições materiais históricas determinam a forma de pensar. E o materialismo dialético de Marx se contrapõe ao idealismo dialético de Hegel. Para Hegel são as ideias ou a contradição e oposição de ideias que é o motor da história, que move a história humana. Então seria a oposição e a contradição de ideias que levariam a gente para a evolução, para o progresso. Já para Marx, o que é o motor da história não são as ideias ou a contradição de ideias, mas a luta de classes. A luta de classes é o motor da história. Desde o fim do comunismo primitivo, a história humana é marcada por lutas de classes.
senhor escravo na Idade Antiga, senhor e servo na Idade Média, e na atualidade a luta de classes dá entre quem, segundo Marx? Burguesia e proletariado. A burguesia é dona dos meios de produção, o proletariado tendo somente a sua força de trabalho para oferecer no mercado capitalista. Então, é isso que move a história humana. E essa luta de classes, segundo Marx, iria se encerrar com a vitória do proletariado, que implantaria uma ditadura e o socialismo. A ditadura do proletariado e o socialismo seria um sistema econômico onde haveria a desapropriação dos meios de produção e a socialização de tudo aquilo que fosse produzido. Então aí nós temos a configuração. Depois isso nos levaria ao comunismo. Não seria mais necessário o Estado, todos teriam tudo em comum, a cada um conforme a sua necessidade. Essa é a última fase de desenvolvimento da história humana, segundo Marx. Então a luta de classes é o motor da história, segundo o materialismo dialético de Marx. Próxima questão. Qual foi a crítica de Marx ao idealismo hegeliano? O idealismo coloca as ideias como o princípio criador da realidade. Para Marx, Hegel teria colocado o homem de cabeça para baixo. Então é necessário desvirar o homem e colocá-lo com os pés no chão. Os pés no chão do quê? Das condições materiais, porque são elas que determinam a nossa forma de pensar, e não a nossa forma de pensar que determina as nossas condições materiais. Então, para ele, é preciso inverter Hegel. Como é que se inverte Hegel? Tirando o motor da história do campo das ideias e passando o motor da história para o campo das condições materiais. Então essa foi a crítica de Marx a Hegel. Não são as ideias que transformam a realidade, mas a realidade que transforma as ideias. Próxima questão. Deixa eu ver aqui. Explica a relação entre capital e trabalho em Marx. Explica a relação entre capital e trabalho em Marx. Segundo Karl Marx, no sistema capitalista, o único elemento que reproduz o capital, ou seja, que faz com que o capital se expanda e que o capitalista fique mais rico, é o trabalho humano. Por que é o trabalho humano? Porque só o trabalho humano pode ser explorado. O trabalho humano, ou o trabalhador humano, o proletário, o operário, ele produz muito mais do que ele recebe enquanto salário. A diferença entre o que ele produziu e o que ele ganhou de salário é apropriada pelo capitalista, pelo burguês, e transformada no que Marx chama de mais-valia. Então a mais-valia é o quê? É a diferença entre o que o trabalhador produziu e aquilo que ele recebeu enquanto salário. Quanto que está o salário mínimo hoje em dia? 900 alguma coisa. 998? Então, um funcionário que ganhou um salário mínimo, você acha que ele só produz um salário mínimo? Não, Ele produz muito mais do que isso. Oi? Segundo Marx, o sistema capitalista funciona assim. O capitalista jamais iria pagar para o sujeito menos, ou mais, aliás, do que ele produz. Se ele não produz um salário mínimo, não tem função ou necessidade de tê-lo como funcionário. Ele é demitido. Ele tem que produzir mais do que ele ganha para compensar tê-lo como operário. Aí a diferença entre o que ele produziu e o que ele ganhou enquanto salário vira a mais-valia. Então essa é a relação entre capital e trabalho. Só o trabalho humano reproduz o capital. O capital do capitalista, do burguês. O poder econômico do capitalista, do burguês. Próxima questão. Explique o modo de produção, forças produtivas e relações de produção. O que é modo de produção? Modo de produção, segundo Marx, é a maneira como uma sociedade se organiza para produzir os seus bens, ou seja, a economia que rege uma determinada
sociedade. Segundo Marx, existiram alguns modos de produção ao longo da história. Quais foram eles? O primeiro modo de produção ao longo da história foi o comunismo primitivo, das sociedades tribais. Nas sociedades tribais, tudo aquilo que era produzido era dividido de forma igualitária. Ou seja, tudo aquilo que eles caçavam, pescavam e coletavam era dividido de forma igual para toda a tribo. De repente, algumas tribos começam a entrar em confrontos umas com as outras. Surgem as guerras. E das guerras, a tribo que saía vencedora escravizava a tribo perdedora. E aí começa um novo modo de produção, que é o modo de produção escravista. Uma relação onde o senhor, o vencedor, tinha a propriedade sobre o escravo. O escravo era um objeto, poderia ser disposto conforme o bel prazer do senhor. Aí os escravos se rebelam, lá na época do Império Romano, e conseguem conquistar o poder, tomar Roma em 476. Os povos que outrora eram dominados e escravizados pelos romanos, agora conseguem destruir o império e construir uma nova sociedade. Essa nova sociedade que foi construída tinha novas relações de produção que levaram à emergência de um novo sistema econômico. Que sistema econômico foi esse? Feudalismo. Muito bem. Agora, a relação não é mais entre senhor e escravo, mas senhor e servo. Qual que é a diferença do servo para o escravo? O escravo é um objeto, propriedade do senhor. O servo não é propriedade do senhor. O servo, na época do feudalismo, ele estava ligado à terra. Se o senhor concedesse a terra que era dele para outra pessoa, os servos continuavam lá, no sistema de vassalagem, e agora ele teria um outro senhor. Ele não era negociado, os servos não eram objetos comercializáveis, enquanto ou como era no sistema escravista. Então o servo está ligado muito mais à terra. Tanto que quando ocorre o processo de cercamento dos campos, ele vai romper com esse sistema de relação. O servo agora não está mais ligado à terra, porque a terra não é mais propriedade do senhor, não é mais uma terra comunal, onde o senhor concedia um pedaço de terra para o servo morar e produzir para a sua subsistência. Agora ele é expulso para as cidades. Nas cidades agora ele tem que tentar encontrar emprego. E aí nós temos uma nova forma de relação, de produção, que gera o sistema capitalista. Então isso é um modo de produção, é a maneira como a sociedade se organiza para produzir os bens, a economia que rege uma determinada sociedade. Existiram algumas economias ao longo da história, que foi isso que eu falei: comunismo primitivo, escravismo, feudalismo, capitalismo, e o capitalismo seria superado por uma revolução do proletariado, que levaria ao socialismo, depois ao comunismo. Tem relação porque a partir do processo de cercamento dos campos, a terra se tornou uma propriedade privada, não mais uma terra comunal, onde o senhor tinha a propriedade da terra, era o dono da terra, mas ele concedia pedaços de terra para os seus servos. Então o servo trabalhava 3 dias no campo dele, que o senhor concedeu para ele, e 4 dias para o senhor. Então havia um sistema de trocas ali, e tinha também os impostos que ele pagava para o senhor. Depois que ocorre o cercamento do campo, agora eles buscam uma produção mais intensa, tanto no agronegócio, na questão da produção de alimentos, quanto também eles cercam os campos na época para criar ovelhas, para tirar a lã por causa da Revolução Industrial, das máquinas para fazer os tecidos da Revolução. Então, já não tem mais espaço para o camponês poder trabalhar e subsistir. Aí ele tem que sair do campo e vai para a cidade. Na cidade, ou ele é um desempregado ou ele é um operário para ganhar um salário de miséria. Miserável. Próxima questão. Próxima questão. Aliás, tem um modo de produção, forças produtivas. No sistema capitalista existem as forças produtivas. Quais são elas? Nós temos o trabalho humano, as ferramentas
E depois da Revolução Industrial, nós tínhamos também o quê? Qual que é outra força produtiva que é desenvolvida? As máquinas, né? E as relações de produção. Depois do fim do comunismo primitivo, segundo Marx, todas as relações de produção foram de exploração de uma classe sobre a outra. Do senhor sobre o escravo, do senhor sobre o servo, e agora do burguês sobre o proletário. Próxima questão. Eu acabei de falar, os modos de produção, força produtiva e as relações de produção. Os modos de produção é a maneira de se organizar, a economia de uma sociedade. As forças produtivas são as máquinas, as ferramentas e o trabalho humano. É o que produz e reproduz o capital. E as relações de produção são relações de exploração, desde o escravismo até o capitalismo. Próxima questão. Explique a luta de classe segundo Karl Marx. Segundo Karl Marx, a luta de classe é o quê? O motor da história. É ela que nos leva ao progresso, à evolução. E a sua superação se dará com a vitória do proletariado. Nós chegaremos ao fim da história. A sociedade perfeita seria o comunismo. Mas para isso o capitalismo teria que chegar ao seu auge e ao seu esgotamento. Porque todo sistema contém em si o germe da sua destruição. Então, quanto mais capitalista é, mais próximo o país está de uma revolução operária e de um socialismo e depois comunismo. Mas isso se daria, segundo Marx, através de uma revolução armada, com sangue. E não foi o que aconteceu ao longo da história. As que tentaram acontecer, a Revolução Russa, Chinesa, a Revolução Russa, Chinesa, Cubana, todas foram em países semi-feudais, não eram países capitalistas. Apaga a luz aí, Pedro. Então, e se a gente olhar para países hoje que vivem quase um socialismo, como os países nórdicos, eles primeiro foram muito capitalistas. Hoje eles estão mais no processo de distribuição da riqueza. São países praticamente com assistência médica universalizada, com salários e condições de vida extremamente altos. Tem os melhores índices de desenvolvimento humano do mundo. A vida determina a consciência ou a consciência determina a vida? Próxima questão tem? Qual que é? É isso. Oi? Consciência. A vida determina a consciência ou a consciência determina a vida? Existem três filósofos do século XIX que são evolucionistas, que acreditam no progresso da história. O Comte acreditava que a história evoluía segundo a lei dos três estados. Quais são os três estados de evolução da história e da humanidade segundo o Comte? Eu sei essa. Teológico, quando as explicações vêm da religião. Metafísico, as explicações são abstratas e vêm da filosofia. E por último, o estado positivo, que as explicações vêm da ciência. Para Hegel, o motor da história, o que faz a história progredir e evoluir, é a contradição de ideias. É a oposição de ideias que faz a humanidade evoluir e progredir. Já para Marx, o que faz a sociedade, a história e a humanidade progredir é a luta de classe. Então, essa é a concepção de evolução da história segundo cada um deles. Para cada um deles, a história é marcada por algum aspecto da realidade que a faz mover-se, evoluir e progredir. Então, hoje é isso. Quem tiver o caderno completo, pode trazer para que eu possa dar o uso. Vai dar isso em tudo?